Pessoal, seja bem-vindo de volta ao curso. Nessa aula, nós vamos aprender mais uma ferramenta, ou seja, mais um objeto ou função, né, como você queira chamar, que podemos utilizar dentro do Streamlit, que é o columns, tá? Através do columns, você pode inserir containers dispostos como uma coluna lado a lado. Você pode inserir vários containers de vários elementos dispostos lado a lado e que te retorna uma lista de objetos de container, tá? Só uma observação, ou seja, um ponto de atenção. Você não pode inserir uma coluna dentro de outra coluna. Então, ele vai funcionar sempre cada coluna, né, no seu devido espaço que nós vamos definir. Então, vamos abrir o nosso VS Code. Você pode criar aqui um projeto 2, certo? E aí vamos criar um programa aqui. Então, vamos lá, main.py, beleza. E vamos fazer o que temos que fazer, que é import streamlit sp, tá? E aí vamos começar a fazer alguns exercícios aqui, tá? Então, para eu trabalhar com as colunas, tá? Eu preciso declarar algumas variáveis. Então, vou fazer um exemplo aqui, coluna 1, vírgula, coluna 1 igual a, vamos para aqui, coluna 1, vírgula, coluna coluna 2, vírgula, coluna 3. E aí eu vou definir que essas variáveis vão ser divididas em três colunas, tá? Então, eu venho aqui e passei um parâmetro. Então, vejam que o parâmetro que ele está esperando são dois tipos de parâmetros que a gente pode passar, tá? Então, eu estou definindo que a minha columns, tá? Vão ter três colunas. E aí eu criei uma variável para cada coluna, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer uma lógica simples aqui, ó. O if, dois pontos. E aí, eu vou criar aqui, ó, st.header. E vou dar um nome para uma imagem que a gente vai colocar aqui. Então, vou chamar o quê? De gato, tá? Depois disso, eu vou fazer o if, que está errado. O if, column 1, tá? E aí, eu vou salvar aqui. E eu vou dizer que na coluna 1 vai aparecer o gato. E aí eu vou fazer aqui uma outra lógica. Coluna 2. Vocês já vão entender como que funciona. Vou colocar aqui cachorro. E coluna 3. Eu vou colocar aqui coruja. Tá? Ctrl S. Salvei meu programa aqui. Vou abrir meu terminal. Novo terminal. Ele já vai abrir. Via de regra, ele grava no buffer, tá? Os comandos que você roda dentro do seu terminal. Então, você vai digitar lá streamlit streamlit run main.py, que foi o nome do programa que a gente já deu aqui, tá? E aí a gente vai mandar rodar, ele vai criar o nosso servidor e vai abrir aqui, ó. Beleza. Notem que ele criou três colunas, ó, gato, cachorro e coruja. Beleza? Vamos dar uma incrementada nisso daqui. Vamos pôr, e ele definiu essas três colunas com o mesmo tamanho para cada coluna, tá? Então, vamos colocar aqui um outro objeto, tá? Se chama stImage, que eu consigo atribuir uma imagem, eu consigo jogar, ou seja, essa funcionalidade aqui chama uma imagem de algum lugar, tá? O parâmetro eu estou pegando da internet, do próprio site do Streamlit, e aí então eu estou pegando aqui, ó, o, o gato aqui no caso, vou duplicar isso daqui, vou chamar o cachorro, tá? E aqui eu vou chamar a coruja, tá?
Só a título de teste, vamos fazer o seguinte, ó, vamos marcar, para você marcar a linha, é só você fazer Ctrl KC. Tá? Então, eu vou deixar a imagem só nessa primeira parte aqui, só lá na coluna 1. Então, Ctrl S, já salvei, e aí vamos abrir aqui, ó. Ó, ele apareceu aqui. Vê que ele manteve, né, a dimensão aqui. Agora eu vou habilitar os outros dois. Para aqui, Ctrl S, e aí vou atualizar. Olha lá. Então tem um gato, cachorro e coruja. Certo? Então, vejam que eu criei 3 colunas. Vamos desenvolver essa lógica aqui, tá? Vamos utilizar a mesma lógica que nós utilizamos na aula anterior, que a gente criou um menu, né? Você pode copiar e colar aqui, ou digitar aqui, você que sabe. E então eu vou digitar aqui até mesmo que a gente acaba praticando, tá? Então eu vou criar aqui uma sidebar de novo, tá? Ponto title, ponto title. E aí eu vou chamar também de menu. Menu, beleza. Ctrl S. Aí eu vou criar aqui uma variável page select, que aí a gente vai criar mais de uma página, né? Igual a gente fez da outra vez. E vou colocar lá st.sidebar.selectBox, que já foi uma funcionalidade que nós já vimos. Eu vou colocar de novo, selecione a página, 2 pontos, né? Vou jogar lá a minha array. Então, vou pôr aqui página 1, vírgula, página 2, tá? Ctrl S. E aí, vamos ver como é que tá? Vou atualizar aqui. Beleza, ó. Página 1, página 2, página 1, página 2. Beleza, ainda não fez nada, né? Porque a gente precisa construir a lógica. Então, nessa primeira página aqui, eu vou fazer, então, if page select igual a isso aqui. Você, Ctrl V, 2 pontos, vou pegar esse cara aqui, vou dar um tal, senão dá erro. Então, vai dar erro, né? Porque a gente não construiu a segunda parte da lógica, tá? Então, página 1, página 2. Ah, não é nem isso, porque tem que pôr igual a igual, tá? Vamos lá fazer de novo. Página 2 não vai te retornar nada. Página 1 vai te retornar, tá? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Continuando na nossa lógica, eu vou construir aqui uma outra página, tá? Uma outra página que ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser um pouco diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar isso daqui e vou jogar aqui, ó, aqui dentro. Tá? Agora, eu vou construir uma lógica um pouco diferente. Eu vou pegar essa mesma declaração de variável aqui e vou dizer o seguinte, olha, eu vou passar uma array, tá? Então, eu quero a primeira coluna, só vai ter 2 colunas, tá? Então, o que eu vou dizer aqui, ó? A primeira coluna, eu quero que seja um tamanho de 3 em relação à segunda coluna. Ou inverso, olha, a segunda coluna vai ter o tamanho de 1 em relação à primeira coluna, tá? Então, para ficar mais fácil de entender, a minha primeira coluna tem que ser 3 vezes maior do que a segunda coluna. E aí, para a gente entender como que funciona isso daqui, a gente vai jogar um gráfico. Então, nós vamos importar mais uma biblioteca, que é a NumPy SNP. Se você não tem a NumPy, é só você rodar o comando pip install NumPy, tá? Aqui embaixo no terminal, tá? Bem simplesinho, uma coisa. Pip install NumPy. Ele vai instalar para você, tá? Beleza. Então a gente está usando aqui uma outra biblioteca que é a NumPy.
E aí, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável data igual a np ponto, ou seja, eu estou chamando a biblioteca NumPy, vou chamar a funcionalidade random, tá? Ponto. Vou criar duas colunas, vamos dizer aqui, ó, a randn, vou colocar 10,1, tá? Para ele criar uma linha aqui para mim. Aí, o que eu vou fazer? Feito isso daí, se eu mostrar agora, não tem nada, tá? Não tem nada, porque eu não mandei mostrar as informações ainda, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou chamar a primeira coluna, né? Coluna 1. Só um detalhe, tá? Eu posso usar o if aqui, ó, que ele já atribui para essas funcionalidades esse elemento aqui, né? Esse coluna 3, coluna 2 e coluna 1, tá? Ou eu posso chamar diretamente, ó, coluna 1, ponto, coluna 1, ponto, um subtítulo, tá? um, um subtítulo, e aí eu vou jogar aqui uma descrição, tá? Então, vou por aqui, ó, coluna do gráfico, tá? Dois pontos. E aí eu vou chamar aqui coluna 1, ponto, line chat, tá? Que é a minha variável. Então, eu chamei um random aqui, né? E aí eu estou plotando aqui, vamos dizer assim, né? Estou plotando uma linha dentro do gráfico, tá? Quando eu fizer Ctrl S, vou vir aqui, ó. Olha lá. Ele monta. Bom, aqui não dá para perceber muito a diferença do tamanho das colunas, né? Porque só tem ela aqui, né? Então agora vamos fazer a coluna 2, tá? Eu vou duplicar isso aqui, vou chamar coluna 2, coluna 2. Aqui são os dados, né? Dados do gráfico, tá? E aí eu vou escrever simplesmente, tá? Esses dados. Vou dar um coluna 2.write, que é para escrever data. Ctrl S, vou salvar esse cara aqui. E aí eu vou atualizar. Página 1, página 2. Olha lá. Então ele criou aqui, né? Ó, vejam que a diferença, né? Do tamanho das colunas. Então eu determinei que a primeira coluna ela teria o tamanho de 3 vezes mais, então, seria 3 vezes maior do que a segunda coluna, né? E aí a gente pode ver que ele realmente transformou essa primeira coluna em 3 vezes mais, né? 3 vezes maior, e definiu um tamanho para a segunda coluna. Então esse container, né? Esse objeto aqui, que é o columns, ele te permite criar containers em colunas, e aí você pode trabalhar do jeito que você quiser, tá? Você divide aí a sua página do jeito que você quiser. Olha que interessante, quer ver? Vamos fazer mais um teste aqui. Se eu pegar, ó, se eu pegar essa daqui, ó, vamos mudar aqui, ó. Então eu vou dizer que a primeira coluna tem tamanho de 1, segunda coluna tem tamanho de 1, segunda coluna tem tamanho de 1. Fazer o seguinte, ó, a primeira coluna tem tamanho de 1, a segunda tamanho de 1, a terceira, ela é 3 vezes maior do que todas as outras, tá? Ctrl S, vou mandar aqui, ó, olha lá, ela é 3 vezes maior do que todas as outras. Eu posso dizer que a segunda coluna ela é 2 vezes maior do que a primeira. Ó, tá, vou ter a primeira, a segunda e a terceira. Tá?
ou eu vou dizer que são 3 colunas de tamanhos iguais. Isso aí. Então, vimos mais um. Na verdade, era para demonstrar só era para demonstrar só o columns, né? Mas aí acabei utilizando o NumPy e alguns outros comandos, tá? Mas são comandos bem intuitivos que, olhando, assistindo essa aula, você já entende como aplicar, tá certo? Vamos para a próxima aula.